Fala comigo, minha autarquia. Continuação de teoria geral da pena. Medidas despenalizadoras e tipos de regime. Vamos dar continuidade à teoria da pena. Algumas pessoas têm dificuldade ainda de entender um pouco sobre a pena privativa de liberdade, reclusão e detenção quando fala dos regimes fechado, semiaberto e aberto. Alguém perguntou como é o regime fechado. O regime fechado é o encarceramento, que será numa prisão que vai variar da segurança máxima ou de média, né? Para comportar aquele elemento, posto que será feito quando é recolhido o delinquente para que ele possa cumprir a sua pena, será feito um exame. E esse exame vai atestar a periculosidade do indivíduo. Então existem pessoas que ficam em prisões de segurança máxima, dada a natureza, a gravidade do delito. Então, o fechado é a prisão propriamente dita, na grade. Fica dia e noite lá, tem os momentos de banho de sol, de exercício, ele tem direito à alimentação. Dependendo do grau de periculosidade, ele poderá ter acesso a trabalho na própria penitenciária, a estudar, e trabalhando e estudando, ele vai estar fazendo jus a um instituto que eu já postei um vídeo também nas redes sociais sobre detração, que a detração é o desconto do tempo de trabalho. Para cada 3 dias de trabalho, 1 dia é abatido na pena. A cada 12 horas de estudo, 1 dia abatido na pena. Claro que essas 12 horas vão ser repartidas em dias diferentes. 3 dias, 4 horas em cada dia, 12 horas. Essas 12 horas equivale a 1 dia de pena sendo descontado, sendo abatido. Ok? Então expliquei o regime fechado. Regime semiaberto, ele vai cumprir essa punição em instituições que não é de regime fechado, mas colônia agrícola. Ele vai recolher à noite, vai trabalhar durante o dia, vai ser recolhido para dormir à noite. Na instituição fechado, ele vai ser recolhido à noite. Esse é o semiaberto. E o aberto? O aberto, ele vai ter acesso à saída, ele vai ficar, entre aspas, com a tornozeleira, dependendo da avaliação dele. Por quê? Isso nós ainda vamos falar futuramente sobre. Eu estou apenas falando de forma superficial, porque quando nós falarmos da lei de execuções penais, nós vamos ter que tocar nesse assunto todo aí de forma íntegra, de forma sistemática. Aqui eu estou dando um apanhado porque eu vou passar como é feita a dosimetria da pena, como que o juiz faz o cálculo da pena. Mas eu não posso ir direto à dosimetria da pena sem que vocês entendam nem quais são as espécies de pena e como é cumprida a punição. Então, o semiaberto ele vai para uma instituição
e é recolhido à noite. No aberto, ele fica parcialmente livre. Todavia, diferente do que muitos pensam, o regime aberto, ele não é a vontade do apenado. Não, ele também é repleto de condições. Ele é repleto de restrições. Porque aqui no aberto, muito mais do que no semiaberto e do fechado, aqui o apenado ele vai ser condicionado, condições serão impostas aqui para avaliar a responsabilidade e a disciplina dele. E se ele romper com as condições, ele volta para o regime anterior. Há uma regressão. Progressão é do fechado para o semiaberto e para o aberto. E se ele quebrar as condições numa dessas fases, ele regride de regime. Ele volta a ser encarcerado. Até mesmo na pena restritiva de direito, se romper com as condições impostas pelo magistrado, ele vai ser encarcerado. Então isso é muito didático, é muito bem organizado o sistema. Mas sempre com a finalidade, a gente tem a impressão que quer favorecer o criminoso, que parece que o crime compensa. Mas não se trata disso apenas. Se trata de dar a oportunidade da pessoa ressocializar. Mas nós sabemos que não depende só disso, existe toda uma cultura nacional envolvida nisso. Então expliquei aqui de como é cumprido os regimes. E agora eu queria falar, como prometido no vídeo passado, sobre a privatização do direito penal. Como acontece isso? É simples. A ANPP é o Acordo de Não Persecução Penal. Imaginem os senhores que quando o agente comete um crime em que a pena mínima inferior, não é a máxima, a pena mínima inferior a 4 anos, e ele não é reincidente, ele não é um criminoso habitual, esse crime também não foi nos moldes da violência doméstica e familiar contra a mulher, porque aquele que incide em crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, ele não tem acesso a nenhuma dessas medidas. É exatamente o ponto máximo da Lei Maria da Penha, é remover do homem o acesso a essas medidas despenalizadoras. Porque se ele romper com a medida cautelar, que é o distanciamento, ele não tem acesso a isso. Ele é preso preventivamente. Ok? Então, o ANPP, crime com pena menor de 4 anos, não reincidente, não sendo criminoso habitual, poderá ser oferecido nos termos do artigo 28A do Código de Processo Penal. Porém, tem um detalhe muito interessante aqui: a confissão. Ele deverá assinar uma confissão do que ele fez. É exatamente por isso que o acordo de não persecução penal, ele só poderá ser oferecido quando não houver possibilidade da transação penal. Porque a transação penal, ela tem que ser oferecida em primeira mão. Por quê? Por conta da confissão. E o que vem a ser a transação penal, taurino, é quando o promotor, ele oferece, na transação penal, o promotor, o parquê, o Ministério Público, ele vai oferecer a possibilidade de um acordo com o agente do crime para que não ocorra o processo.
Havendo este acordo, nos termos do artigo 76 da Lei 9.099 de 95, não haverá processo. Aí aqui o Ministério Público vai estabelecer algumas restritivas de direito, algumas condições para ele, para que não haja o processo. Do mesmo modo, nós temos aqui a suspensão condicional do processo, artigo 89 também da Lei 9.099 de 95. Taurino, porque sempre a Lei 9.099 de 95, porque é a lei do juizado especial criminal. Penas até 2 anos. O único que não está incluso na Lei 9.099 é a NPP, porque aqui trata de pena até 4 anos. Nesses casos aqui, são penas até 2 anos, são crimes de menor potencial ofensivo. Então, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099, se a pena mínima for de 1 ano, até 1 ano de pena mínima do crime cometido, e se ele tiver os requisitos que tem lá no artigo 77 do Código Penal, que é para suspensão condicional da pena, se ele não tiver condenação por processo, poderá ser oferecido a suspensão condicional do processo. Quando se fala suspensão condicional do processo, é como se o indivíduo estivesse aqui e o processo ficasse pairando sobre a cabeça dele, sob condições, e ele rompendo com as condições, o processo cai sobre ele de novo. Assim como a subsídio da pena do artigo 77. Ele pode ser julgado e condenado, mas se ele preencher os requisitos do 77, a pena do crime até 2 anos, não sendo reincidente, o juiz pode suspender a pena. Pode dar uma medida, talvez uma tornozeleira, enfim. E ele vai cumprir condições, porém, se ele descumprir, a pena cai na cabeça dele de novo e ele vai ser preso. E por último, artigo 74 da Lei 9.099, composição civil dos danos. Aqui, enquanto nos demais é o Ministério Público negociando com o delinquente, aqui será interpartes. Interpartes. Ou seja, normalmente aqui é um crime de natureza privada. Aqui haverá um conflito entre 2 particulares. Normalmente crimes contra a honra, crime de dano ao patrimônio. Então aqui, normalmente é tentado fazer um acordo entre as partes, por isso interpartes, para ver se aqui há uma indenização, algum acordo para que o processo não siga, para que não haja a punição. Havendo este acordo, será homologado e está resolvido. Não haverá punição na esfera penal. Então, o nome disso, medidas despenalizadoras. Artigos 76, 89 e 74 da Lei 9.099 de 95. Eu estimulo aos senhores para ler. E acordo de não persecução penal. Artigo 28A do Código de Processo Penal. Façam a leitura e saibam que o homem, quando incide na Lei Maria da Penha, ele perde o acesso a todos esses benefícios. Ficou claro até aqui?